Saudações, professora. Esse é o nosso seminário, valendo a nota da N2. Nós ficamos com o tema História da Formação Docente no Brasil. Minha equipe é composta por mim, Isaac Samir da Silva Santos, por Pedro Guilherme dos Santos Fonteles, por Rebeca Florencio Costa de Souza e Vitor Luiz Freitas Cunha. Bom, vou falar um pouco sobre a história da formação dos professores no Brasil, mais especificamente sobre a divisão que Demerval Saviani elaborou. Demerval Saviani dividiu os últimos 2 séculos de formação docente no Brasil em 6 períodos. O primeiro período ele chamou de Ensaios Intermitentes de Formação dos Professores. Foi um período que se passa de 1827 a 1890. É um período que se passa integralmente no período colonial. Vai abranger desde a instituição dos colégios jesuítas até a criação do ensino superior. E até o momento em que esse período começa, não se havia preocupação com relação à formação docente. Essa preocupação ela só veio a se tornar presente em 15 de outubro de 1827, onde veio o decreto que criou as escolas de primeiras letras e que constava no seu 4º artigo o método Moulton, que deveria ser aplicado nas capitais das províncias às custas dos próprios professores. Até aqui o governo não financiava a formação dos professores, por toda uma questão de elitização, era uma educação que ainda não era democrática e muito menos abrangente. E em 1834, através do ato adicional, a educação foi colocada sob a tutela das províncias, que deveriam aplicar os modelos europeus de escola normal. O segundo período foi chamado de estabelecimento e expansão do padrão das escolas normais. Foi um período que se inicia em 1890 e termina em 1932. Ele teve como marca inicial a reforma da escola normal em São Paulo, foi que ocorreu em 1890, e essa reforma ela trouxe como principal inovação a criação da escola modelo. O padrão de escola normal ele nasceu sob o entendimento de que os professores não necessitavam apenas saber dos conteúdos, ter domínio dos conteúdos como era até esse momento, mas eles também precisavam de uma preparação didático-pedagógica. E esse padrão se fixou e se expandiu por todo o país. Mas, infelizmente, na primeira década já, esse padrão foi caindo em desuso e, infelizmente, os professores começaram a ensinar os outros professores, né? A formação ela passou a se voltar novamente apenas para o domínio dos conteúdos. O terceiro período foi chamado de Organização dos Institutos de Educação, o período de 1932 a 1939. Teve como destaque a criação dos Institutos de Educação. O do Distrito Federal foi criado por Anísio Teixeira e o de São Paulo foi criado por Fernando de Azevedo. Eles tiveram como inspiração o ideal da escola nova e buscavam corrigir as inconsistências da escola normal, que já foi anteriormente falado. Eles acreditavam que o professor também precisava dessa formação pedagógica didática, mas, por falta de recurso, o ideal da escola nova não pôde se efetivar. O quarto período, Saviani chama de Organização e Implantação dos cursos de Pedagogia e de Licenciatura e Consolidação do Modelo das Escolas Normais, período de 1939 a 1971. Nesse período, os institutos de educação foram elevados ao nível universitário e também foi aplicado o esquema 3+1. Foi adotado nos cursos de licenciatura e pedagogia. Esse sistema funcionava da seguinte forma: 3 anos eram dedicados ao estudo de conteúdos cognitivos e o último ano para a formação didática. Esse período foi muito influenciado pela tendência liberal tecnicista, que era uma tendência aí, fruto do momento que se vivia da ditadura militar, e ele tinha como objetivo formar profissionais ali de forma rápida, né, para atender ao mercado de trabalho. O quinto período ele leva o nome de substituição da escola normal pela habilitação específica de magistério. Foi um período de 1971 a 1996. Em 1971, uma lei de número 5.962, que foi desencadeada pelo golpe militar, modificou a estrutura dos ensinos primário e médio e os nomeou de primeiro e segundo grau. As escolas normais foram substituídas pela habilitação específica de segundo grau e exercício do magistério de primeiro grau. O magistério, por sua vez, foi dividido em 2 modalidades. A primeira durava 3 anos, tinha uma carga horária de 2.200 horas e habilitava o profissional, o professor, a lecionar até a 4ª série do primeiro grau. Já a segunda, que tinha 4 anos de duração e tinha uma carga horária de 2.900 horas,
habilitava o professor para ensinar até a sexta série do primeiro grau. O sexto e último período foi chamado de Advento dos Institutos de Educação e das Escolas Normais Superiores. No final do regime militar, o movimento dos educadores brasileiros voltou suas expectativas para a melhora da educação através da LDB. No entanto, não atingiu as expectativas, e trouxe a instituição de cursos de ensino superior de segunda categoria, que eram alternativas aos cursos de pedagogia e licenciatura, e ofereciam cursos de curta duração, que foram homologados em 2006 nas novas diretrizes do curso de pedagogia. Pois bem, meu nome é Pedro Guilherme. Eu fiquei com o tema A Legislação e as Políticas Docentes Anteriores à LDB. Bom, eu dividi em dois tópicos, que é a Lei 5.692, de 72, e as licenciaturas curtas. Bom, após a criação da Lei 5.692, houve algumas mudanças nas escolas normais, onde passou-se a ser exigida vários pontos da escola. Essas mudanças se deu o nome de magistério, e com isso teve que se repensar em um novo currículo, ou seja, o que seria ensinado aos alunos, né? Um novo conteúdo, e a formação dos professores. Bom, com o tempo criaram as licenciaturas curtas, que tinham como intuito acelerar a formação através de menos horas aulas. Porém, esse método foi altamente criticado, o que levou o Conselho Federal da Educação a emitir orientações na tentativa de reverter essas medidas. Contudo, só foram extintas após a publicação da nova LDB, que tinha como principal ponto a formação docente transferida para nível superior e a ideia de criar as disciplinas obrigatórias. Olá, meu nome é Rebeca Florencio e eu fiquei com os temas a formação docente pós-LDB e a Política Nacional de Formação de Professores, as novas leis. Por ser uma lei ainda muito recente, ainda tiveram influências do período anterior e foram formadas novas propostas sobre a estrutura de formação dos professores e produzidas diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura, e com isso a possibilidade das universidades de oferecerem os cursos de formação para os professores. O Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução com novas propostas. Dentre elas está executar maiores exigências perante a formação dos educadores, o cuidado maior com o corpo docente, e expôs também a necessidade da participação na criação e avaliação de projetos pedagógicos do curso. Essa resolução é entendida como um guia básico para os cursos de formação para os professores. Agora, a formação dos professores. Antes das novas reformas, os professores eram laicos e só possuíam formação no curso de magistério. Mas após a reforma, foi exigido um nível maior dos professores, pois estavam sendo oferecidos cursos de licenciatura, e após a reforma, a lei deu um prazo de 10 anos para a rede de educação se adequar a todas as leis impostas, pois o sistema de rede educacional era muito precário. A Política Nacional de Formação de Professores. Objetivos. Tinha o objetivo de organizar, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a formação continuada dos profissionais de magistério para a rede pública de educação básica, e também apoiavam igualizar nacionalmente as chances de formação completa para os educadores e também designar nas instituições públicas a ampliação de ofertas de curso aos profissionais do magistério. Inovações instauradas. Foram formados fóruns que apoiariam os docentes e que teriam representantes que organizariam projetos. Os secretários estaduais atuariam em seus devidos estados e o Ministério da Educação exerceria o papel de montar estratégias com as de apoio financeiro, bolsas de pesquisa e de estudo. E instaurou também ligar as instituições de educação superior e básica, fazendo assim a participação dos estudantes nas atividades e projetos. Nos dias de hoje, contamos com o PIBID, que é auxiliado pelo CAPES, que nos dias de hoje se estende nas universidades privadas
e que tem o objetivo de não limitar os alunos somente à parte teórica, e fazendo assim com que eles passem por experiências enriquecedoras na parte prática durante a sua formação. Bem, não há como falar sobre a formação docente no Brasil sem citar os desafios que são enfrentados por esta classe. São várias as dificuldades que são encontradas ao longo do percurso na formação docente. Porém, eu resolvi elencar as principais e as predominantes que eu vi através de algumas pesquisas. Então, a primeira que eu elenquei foi a atratividade. Várias pessoas caem de paraquedas nos cursos de licenciaturas, não sabem por que escolheram, estão por simples pressão da família, pelo simples fato de quererem fazer alguma faculdade, ou por falta de opção, ou porque não conseguiu passar no outro curso. Este relato ele é presente, sim, em grande parte dos alunos que cursam algum tipo de licenciatura. Eu tiro como exemplo a nossa, letras. No primeiro dia de aula, várias pessoas disseram que estão por pressão familiar, por não saberem realmente o que querem, porque não conseguiu passar em outro curso. E é aí que já entra a questão do incentivo. Mas como assim o incentivo? Por exemplo, nas escolas é difícil ver algum incentivo para os alunos prestarem vestibular na área de licenciatura. Os próprios professores mesmos não incentivam, não ajudam, não nutrem o sonho de quem quer ser professor, porque mesmo sendo poucos, ainda tem gente que quer ser professor, tem gente que quer seguir na área da educação. E na família também tem essa falta desse estímulo. Não são todos que têm o apoio da família quando decidem cursar algum tipo de licenciatura. A maioria dos familiares querem que as pessoas cursem o quê? Medicina, direito, engenharia. Sendo que o curso de qualquer curso de licenciatura, por exemplo, o meu de letras, eu tinha uma visão totalmente diferente. Mas quando eu entrei, eu vi que é um leque de possibilidades que eu tenho na minha vida agora. Eu não preciso ser somente professor. E as pessoas já têm esse preconceito com a profissão pelo fato de não saberem realmente o que se trata, não saberem em que áreas podem trabalhar, em que áreas podem exercer a sua profissão, o seu diploma, né, a sua licenciatura. E assim, o principal fator que acarreta tudo isso são as condições de trabalho que os professores enfrentam hoje em dia. Escolas degradadas, alunos que não respeitam, pais que não são presentes, salários que não são justos. Porque, de fato, a educação nunca foi prioridade no Brasil. Nunca foi tratada como um bem essencial para todos, um bem básico. É só observar os contextos históricos que marcaram a história do Brasil. Vários acontecimentos que mostram realmente que a ideia da educação ser uma prioridade nunca saiu do papel. Então, nesta temática é bem interessante ver como um tópico se junta ao outro. Tudo começa com atratividade. Várias pessoas não têm esse desejo em ser professor, porque já não recebem um incentivo da família que não ajuda pelo fato das péssimas condições de trabalho, em alguns aspectos, né? Então, esse último tópico ele é como se fosse a junção de todos os que eu já citei, porque de fato há sim uma predominante desvalorização da classe docente no Brasil, porque os professores realmente não são valorizados, nem por grande parte dos alunos que não respeitam, que não aceitam certos tipos de coisas, tanto pelo salário que o professor não trabalha só em sala de aula, o professor trabalha fora, o professor trabalha sendo pai de muitos alunos, né, mãe, psicólogo, amigo, e também pela família em si, porque muitas famílias não respeitam as regras que são impostas pelos professores, acham que é besteira, acham que é exagero. E a pandemia veio para mostrar um dos ensinamentos, né? Porque eu não acho que dá para tirar proveito de muita coisa. Mas um dos ensinamentos da pandemia foi que a gente deve sim valorizar os professores, porque são muitos os pais que relatam que não conseguem ensinar os alunos, que não têm os filhos, né, no caso,
que não tem paciência, que não aguenta mais, que não vê a hora de voltarem para a escola. Então isso serve de ensinamento, né? Para a gente valorizar mais os professores, entender que essa classe ela merece muito, muito ser respeitada, tanto pela sociedade quanto pelo Estado, que tem sim que revisar as condições de trabalho dos professores, os ambientes, os salários, enfim, tudo tem que mudar, porque a educação é a base de tudo, né? Se a gente não tem uma educação boa, a gente não vai ter uma sociedade boa.